Você sabia que existem 3 homens na Bíblia que nunca experimentaram a morte? Hoje vamos descobrir quem são e os mistérios que cercam suas histórias. Fique até o final para entender o significado profundo dessas vidas eternas. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder mais histórias incríveis da Bíblia. Um deles é Enoque, um personagem enigmático cuja história é tão breve quanto fascinante. Enoque é um dos únicos 2 homens no Antigo Testamento a ser levado por Deus sem passar pela morte física. Mas o que fez Enoque merecer tal distinção divina? Fique conosco até o final para descobrir os segredos dessa incrível história. Enoque viveu em um tempo de grande corrupção e decadência moral, uma era que antecedeu o dilúvio de Noé. Em meio a esse ambiente, Enoque destacou-se por sua íntima comunhão com Deus. Gênesis 5:24 diz: "Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Esta breve passagem levanta muitas questões intrigantes. O que significa andar com Deus? E como Enoque conseguiu alcançar esse nível de proximidade com o Criador? Andar com Deus é viver em constante comunhão e obediência a Ele. Enoque não apenas seguia os mandamentos de Deus, mas vivia uma vida de devoção e fé inabaláveis. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Estamos buscando uma relação íntima e contínua com Deus? Enoque nos mostra que é possível, mesmo em tempos de grandes desafios e adversidades. O Novo Testamento também menciona Enoque, destacando sua fé extraordinária. Em Hebreus 11:5 lemos: "Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus." A fé de Enoque foi tão significativa que Deus o poupou da morte física. Isso nos desafia a avaliar nossa própria fé. Será que nossa fé é forte o suficiente para agradar a Deus? Enoque é ainda citado no livro de Judas como um profeta que advertiu sobre o julgamento divino. Judas 1:14-15 afirma: "Também destes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos." Isso revela outro aspecto da vida de Enoque. Ele não apenas viveu em comunhão com Deus, mas também proclamou a mensagem de Deus às pessoas de sua época. A história de Enoque nos desafia a considerar nossa própria vida espiritual. Estamos vivendo de maneira que agrada a Deus? Estamos em constante comunhão com Ele? Enoque nos mostra que uma vida de fé e obediência a Deus é possível e recompensadora. Ele nos inspira a buscar uma relação mais profunda e significativa com o Criador. O exemplo de Enoque é especialmente relevante nos dias de hoje. Vivemos em um mundo cheio de distrações e tentações que podem facilmente nos afastar de nossa fé. No entanto, Enoque nos lembra que é possível manter uma vida de devoção e fé, independentemente das circunstâncias. Sua história nos encoraja a manter nosso foco em Deus e a viver uma vida que o agrada. A trasladação de Enoque é um sinal poderoso da vitória sobre a morte. Enoque foi levado por Deus antes de experimentar a morte física, apontando para a esperança de vida eterna que temos em Jesus Cristo. Isso nos dá uma visão do destino final dos fiéis e nos lembra que a morte não é o fim para aqueles que caminham com Deus. Além disso, Enoque serve como um modelo para nós. Sua vida é um exemplo de como devemos viver, em comunhão com Deus, com uma fé inabalável e uma disposição para proclamar a mensagem de Deus. Assim como Enoque, somos chamados a ser luz em um mundo escuro, vivendo de maneira que testemunhe o poder e a graça de Deus. A história de Enoque é um lembrete inspirador da importância de nossa fé e comunhão com Deus. Ele nos mostra que, ao viver em proximidade com Deus, podemos experimentar suas bênçãos e sua presença de maneira extraordinária. Que possamos, como Enoque, andar com Deus todos os dias de nossas vidas, vivendo uma fé que agrada a Ele e deixando um legado de devoção para as futuras gerações. Elias, o profeta que nunca morreu. Você sabia que Elias é um dos 3 homens na Bíblia que nunca experimentaram a morte? A história do profeta Elias é cheia de milagres, confrontos com a idolatria e uma vida de total devoção a Deus.
Ele é o segundo homem na Bíblia a ser levado ao céu sem passar pela morte física. Fique conosco até o final para descobrir os mistérios dessa incrível jornada e como ela pode impactar sua vida hoje. Elias viveu durante um período tumultuado na história de Israel, enfrentando reis ímpios e uma nação que frequentemente se desviava para a idolatria. Seu ministério foi marcado por confrontos poderosos, como aquele contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Em 1 Reis 18:21, Elias desafia o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Esse confronto culmina com Deus, respondendo com fogo do céu, provando sua supremacia. Um dos momentos mais impressionantes da vida de Elias é sua partida deste mundo. Em 2 Reis 2:11, lemos: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Este evento sobrenatural não só confirma a missão divina de Elias, mas também aponta para a esperança de uma vida além da morte para todos os fiéis. A relação de Elias com Deus foi intensa e pessoal. Ele era um homem de oração e suas orações tinham poder. Em Tiago 5:17, 18, é dito que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Isso nos mostra a importância da oração fervorosa e da fé inabalável. Elias também enfrentou momentos de profunda desolação e dúvida. Após o confronto no Monte Carmelo, ele fugiu para o deserto temendo por sua vida e sentindo-se completamente sozinho. Em 1 Reis 19:4, Elias clama: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Deus, porém, não o abandonou. Em vez disso, ele enviou um anjo para fortalecer Elias, e mais tarde, falou com ele através de um suave sussurro, mostrando sua presença constante e consoladora. A vida de Elias nos ensina sobre a coragem de defender a fé em tempos difíceis. Mesmo quando parecia que ele estava sozinho, Deus estava com ele, guiando-o e fortalecendo-o. Elias nos desafia a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos oposição e desânimo. Sua história é um lembrete de que Deus nunca nos abandona, mesmo nas nossas horas mais sombrias. Elias também desempenha um papel significativo na preparação do caminho para o Messias. No Novo Testamento, João Batista é descrito como aquele que veio no espírito e poder de Elias, Lucas 1:17, preparando o caminho para Jesus. Isso mostra a continuidade da missão profética de Elias e a importância de sua vida e ministério no plano redentor de Deus. A trasladação de Elias ao céu é uma antecipação da promessa de vida eterna para os fiéis. Sua ascensão nos lembra que a morte não é o fim para aqueles que confiam em Deus. Isso nos dá esperança e encorajamento, lembrando-nos de que Deus tem um plano maior para nós, que vai além deste mundo. O exemplo de Elias é especialmente relevante para nós hoje. Em um mundo cheio de distrações e desafios à nossa fé, Elias nos mostra a importância de uma vida de oração, coragem e fidelidade a Deus. Ele nos inspira a viver de maneira que agrada a Deus e a confiar nele em todas as circunstâncias. A história de Elias é um poderoso testemunho da fidelidade e poder de Deus. Ele nos lembra que, ao vivermos em comunhão com Deus, podemos enfrentar qualquer desafio e cumprir nosso propósito divino. Que possamos, como Elias, andar com Deus, defender nossa fé com coragem e esperar com confiança na promessa de vida eterna. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder mais revelações bíblicas inspiradoras. Jesus Cristo, o homem que venceu a morte. Você sabia que Jesus Cristo é o terceiro homem na Bíblia que nunca experimentou a morte de maneira definitiva? A história de Jesus é a mais poderosa e transformadora de todas, pois ele não apenas venceu a morte, mas também oferece a promessa de vida eterna a todos que creem nele. Fique conosco até o final para descobrir como a ressurreição de Jesus mudou a história e continua a impactar vidas hoje. Jesus viveu uma vida de perfeita obediência e amor, realizando milagres, ensinando sobre o reino de Deus e demonstrando a compaixão divina.
mas sua missão culminou em sua morte na cruz, um sacrifício supremo pelos pecados da humanidade. Em João 19:30, Jesus declara: "Está consumado", indicando que ele cumpriu a obra redentora que veio realizar. Contudo, a história não termina com a morte de Jesus. O ponto culminante da história de Jesus é sua ressurreição. No terceiro dia após sua crucificação, o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. Em Mateus 28:6, o anjo anuncia: "Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde jazia." A ressurreição de Jesus é a vitória definitiva sobre a morte, confirmando sua divindade e o poder de Deus para dar vida eterna. A ressurreição de Jesus é central para a sua fé cristã. Em 1 Coríntios 15:14, Paulo escreve: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé." A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas a base da esperança cristã. Ela assegura que a morte foi derrotada e que aqueles que creem em Jesus têm a promessa de vida eterna. Jesus apareceu a muitos após sua ressurreição, fortalecendo a fé dos seus discípulos e preparando-os para a missão de espalhar o Evangelho. Em João 20:19-20, Jesus aparece aos seus discípulos e diz: "Paz seja convosco." E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Essas aparições trouxeram uma nova coragem e propósito aos seguidores de Jesus. A ascensão de Jesus ao céu é outro momento crucial. Em Atos 1:9, lemos: "E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos." A ascensão de Jesus não marcou o fim de sua obra, mas o início de sua intercessão à direita de Deus e o envio do Espírito Santo para capacitar os crentes. Jesus prometeu que voltará, trazendo a plenitude do reino de Deus. Em João 14:3, ele diz: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." A promessa do retorno de Jesus dá esperança e direção aos cristãos, incentivando-os a viver em expectativa e fidelidade. A história de Jesus é um convite à transformação. Ele não apenas venceu a morte por si mesmo, mas oferece essa vitória a todos que o seguem. Em João 11:25-26, Jesus declara: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá." Essas palavras são um chamado à fé e à confiança no poder de Jesus para dar vida nova. Jesus é o exemplo supremo de amor e sacrifício. Sua vida, morte e ressurreição demonstram o amor incomensurável de Deus pela humanidade. Em Romanos 5:8, Paulo escreve: "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." Esse amor continua a transformar vidas ao redor do mundo, trazendo esperança, cura e redenção. A vitória de Jesus sobre a morte é a essência da mensagem cristã. Ele não apenas venceu a morte, mas nos oferece a mesma vitória. Sua ressurreição nos garante que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida em Cristo. Se esta história tocou seu coração, obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e deixe nos comentários o que mais você gostaria de ver em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias e revelações bíblicas. Até a próxima!